Boa tarde. Hoje vou fazer o 7º vídeo relativo à apresentação sobre contatos e mestiçagens culturais. Primeira parte, que vai dos primórdios da civilização até as navegações dos séculos XV e XVI. O tema vai ser a difusão das religiões monoteístas ou consideradas religiões superiores no contexto da Eurásia e do Velho Mundo, incluindo a África do Norte, a partir de meados do primeiro milênio antes da Era Comum. Bem, por que o tema da religiosidade é importante? É o primeiro ponto. A religião, para além, as crenças, mitos, crenças, para além dos aspectos espirituais, individuais, de convicções de cada pessoa, ela tem uma importância muito grande como elemento constituinte das sociedades, dos sistemas de governo, de autoridade, também com relação também as relações entre os gêneros. E a religião a religiosidade guarda uma relação muito forte, não se pode se considerar que é simplesmente direta, determinada, mas uma relação muito forte com os sistemas de vida, com os sistemas materiais de vida, seja uma sociedade caçadores-coletores, passando para sociedades de povos sedentários que praticam agricultura, urbanização, depois nômades com pastoreio, depois a introdução da metalurgia, da escrita, enfim. São fatores que vão influir na formação, na modificação dos credos, dos sistemas. Outro ponto importante, a religiosidade que aparece na estrutura de elite das sociedades nem sempre corresponde à que está na base, nas crenças populares. O que está nos grandes centros não é igual ao que está nas áreas rurais. O que está entre os camponeses não é a mesma coisa que está entre... E isso se mantém mesmo depois do advento do cristianismo, por séculos depois, e do Islã. Bem, um ponto poderia ser estendido assim grandemente, mas também não está no objetivo da apresentação de contatos e mestiçagens culturais, é a questão de como a religião, como os sistemas de crença, eles se modificaram ao longo dos milênios, do início da civilização até o início da chamada Antiguidade Clássica, da Idade do Ferro e tudo, refletindo as mudanças na situação relativa dos gêneros, a consolidação de sistemas patriarcais em sucessão a sistemas onde o poder era mais uniformemente distribuído, onde as mulheres tinham um status social, uma independência maior. Sobre esse ponto, existe um livro que eu comecei a ver agora, que tem elementos muito importantes, a criação do patriarcado, onde ele mostra, entre outras coisas, como o status nos panteões daqueles povos da antiga Mesopotâmia, da região do Oriente Médio, foram se alterando com a posição das deusas, como tinha a deusa mãe, Astarte, deixando de ter a proeminência e passando essa proeminência progressivamente a passar para figuras divinas masculinas.
E isso ocorreu em diversas religiões, inclusive nos primórdios da religião judaica, onde o Jeová tinha a companhia de uma deusa que foi sendo progressivamente deixada de lado. Da mesma forma, nos sistemas de crenças dos helênicos e dos antigos germanos, dos vikings, também existem classes de famílias de deuses, onde uma parte, por exemplo, como os Asíris, os Vanires, entre os germanos, os nórdicos, a família dos Vanires mais ligada a coisa mais telúrica da Terra, onde havia uma presença maior do lado feminino, e depois os outros mais ligados, os Asíris, onde está o Odin, que é o deus maior, predomínio masculino. Mas mesmo esses sistemas, ainda existiam coisas, por exemplo, Odin se travestia, se disfarçava de mulher. Por outro lado, no sistema grego e do Oriente Médio, e tinha a importância muito grande as deusas da fertilidade, como Deméter, não é? Mas isso foi sendo progressivamente posto de lado até chegarmos no cristianismo, quando deixa de ter essa deusa mãe, essa deusa imponente, como era Ishtar dos mesopotâmios, nós passamos a ter Santa Maria, Virgem Maria. A Ishtar, os crentes intercediam diretamente, como a deusa suprema. A Virgem Maria se intercede sempre para ela conceder os favores, interceder junto a Deus Pai ou a Jesus, certo? Mas isso não quer dizer que na crença popular não vá persistir muito disso, e dentro das instituições, dentro da família e tudo. E nesse sentido, um reflexo ainda mais tardio depois do cristianismo, e existe todo dentro do judaísmo, e grande parte do Islã, o predomínio masculino muito grande, a reforma, e principalmente os reformadores mais radicais, como Calvino, se bane, inclusive, se reduz o status da própria Virgem Maria, que não é mais é um veículo, assim, não tem os santos, não tem, né? Mas esse é um ponto muito importante que daria várias apresentações à discussão disso, não é? Mas o ponto que eu queria me aprofundar um pouco mais nessa etapa é a questão da cristalização dessas grandes religiões vistas como sistemas de crenças mais consolidados, superiores, que incluem religiões monoteístas, mas uma que também se mantém politeísta, que é o hinduísmo, e uma outra crença dela derivada do hinduísmo, que é o budismo, que não se pode a rigor nem dizer que é uma religião monoteísta ou politeísta, porque não existe essa figura do ser supremo propriamente dito. E o que eu queria mostrar nesse momento é como essa difusão, a partir de diferentes centros, vai acarretar vai ocorrer nesse período que começa com o Império Persa, começa depois com as conquistas de Alexandre, com o Império Maurya no subcontinente indiano, começa a haver uma movimentação de missionários ou de pregadores dessas religiões nos vários sentidos, o que pode ser visto através deste mapa que está no Atlas de História Mundial do Times. A gente vê aqui como essas religiões se difundiram. Bom, cabe inicialmente lembrar que o monoteísmo, né,
primeira expressão de monoteísmo vai aparecer no Egito, com o faraó Akenaton. Houve uma tentativa de substituir todo o panteão egípcio por uma deidade única, que não prosperou, e não sei quanto, não, na verdade não tem assim, não é visto como tendo muitos desdobramentos nos posteriores religiões monoteístas. A primeira que vem a se impor e se consagrar como uma religião de Estado de um grande império é a religião zoroastriana. Zoroastro foi um profeta, um pregador que teria vivido no período anterior à migração desses povos iranianos, os medos e os persas, para a região do atual Irã. Teria vivido na Ásia Central, mas a sua crença, o seu sistema foi trazido com eles e foi consagrado como uma religião de Estado no Império Aquemênida. E veio a ter, desde este momento, uma influência muito grande no que se desenvolvia nas terras onde viviam os judeus, os reinos de Judá, Israel, e que uma parte dos judeus foi levado como cativos para a Babilônia, não é? O Império Neobabilônico, que foi destruído a Babilônia foi libertada pelos persas, né? E alguns dos profetas e formuladores do judaísmo, à altura do século V a.C., como Esdras, Neemias, tiveram uma clara influência zoroastriana. A crença zoroástrica, alguns a têm como dualista, na verdade, mas os escritos todos apontam que era um dualismo, não era um verdadeiro dualismo no seguinte sentido, que a divindade suprema do bem, a Ahura Mazda, conviveu, talvez dele tenha partido Arimã, que é a entidade do mal, mas ao fim dos tempos, e isso é importante porque aí se tem um rompimento da circularidade, das visões de mundo, de história circular, no zoroastrianismo e a partir dele no cristianismo, no judaísmo modificado, no Islã, se tem uma flecha do tempo que leva a esse fim do mundo, que é uma redenção, quando o bem vence o mal. Enfim, o zoroastrianismo teve essa influência no judaísmo, teve influência através desse ou separadamente na formação do cristianismo, e, por outro lado, houve também, um ponto importante a destacar também, é que as crenças, o fundo comum de crenças, de onde derivou a crença zoroastriana e as primeiras crenças dos povos arianos que ocuparam o subcontinente indiano, que todos vieram dessa mesma região da Ásia Central, ali onde hoje tem aqueles países, Uzbequistão, Cazaquistão, era um fundo comum dentro de um fundo comum de crenças indo-europeias, essencialmente politeísta, né, cultuando forças da natureza, e que foram se transformando. No subcontinente indiano, o posterior hinduísmo ele vai assumir influências e vai absorver elementos das culturas que viviam, dravídicos e outros que viviam no próprio subcontinente. Vai ganhando um caráter próprio e politeísta, e como eram essas e como se manter, eram os indo-europeus também, uma ideia forte de circularidade do tempo, criações, destruições, recriações, a própria vida. Existe vamos dizer, as reencarnações, transmigrações, e dessa crença do hinduísmo como uma vertente reformadora que retém algumas coisas e modifica outras, surge
através da pregação do príncipe Siddhartha Gautama, no século VI antes da Era Comum, o budismo. O budismo tem como uma das diferenças, maior diferença, é que ele também admite o ciclo de encarnações e transmigrações de alma, mas ele vê uma possibilidade de romper isso com o atingimento, com o fim da existência, da dor, que seria o nirvana. Pois bem, as crenças zoroástricas, ela vai entrar em contato com aquele meio cultural do Oriente Próximo, já bastante helenizado, entra a filosofia grega, helênica, que de forma alguma substituiu as crenças dos helênicos, tampouco dos romanos, mas isso tudo vai derivar num novo judaísmo e mais adiante no cristianismo. E o zoroastrianismo, o que acontece com ele? Quando Alexandre conquista a Pérsia, ele deixa de ser uma religião oficial durante alguns 2 séculos, mas ele retorna quando uma outra formação iraniana, uma outra grupo tribal iraniano recupera a região, que são os partas ou arsácidas, que alçam de novo a crença zoroástrica à posição oficial, mas já bastante embebida de influências helênicas, siríacas. E ali naquela região surge o que seria um dos principais, se não o principal competidor do cristianismo naquele momento, início da era atual, séculos finais do Império Romano, que é o mitraísmo, a crença em Mitra, que incorpora muitos dos elementos que existem dentro da figura de Jesus no cristianismo. É um sistema por exemplo, é um meio Deus, meio herói que se sacrifica, que ressurge. Ele tem muita coisa e foi um rival muito forte, era extremamente forte entre os soldados do sistema. No momento em que, naquela fronteira ali do Oriente, entre o que hoje é a Turquia, Síria, e ali aqueles rios, Eufrates e Tigre, Mesopotâmia, era um lugar de luta entre os 2 sistemas, né, entre 2 impérios, o romano e, do outro lado, o parta, e depois o restaurado persa-sassânida. Né? Pois bem, o cristianismo acabou vencendo em toda essa região do Mediterrâneo, onde se manteve como força dominante até sofrer a competição do Islã já no século VII, depois da Era Comum, com o surgimento de Maomé. A religião zoroástrica se manteve naquela região, embora correspondendo grosso modo às áreas dominadas por persas, né, sassânidas, que era muito maior do que o atual Irã. Eles tinham influência inclusive na Península Arábica, eventualmente cruzava até o Mar Vermelho, perdão. E um outro ponto muito importante nessa difusão difusão e mistura de crenças, de sistemas, foi a expansão do budismo, já na sua forma considerada, que se chama de a Grande Via Mahayana, ou seja, uma via que admite que a pessoa iluminada, o Bodhisattva, como se chama, ele não tem como finalidade simplesmente cessar a sua existência, mas ele tem que procurar ajudar os outros, não é? E surgem reinos sucessores. Nos reinos sucessores do Império de Alexandre, com elites de origem grega, na região lá do
que seria Sogdiana, Bactria, em cidades como Gandhara e Peshawar, surge uma religiosidade e uma expressão de arte greco-budista, que é muito interessante. Foi ali as primeiras representações da figura do Buda, que são claramente influenciadas pela estatuária, pela arte helênica, já transformada pela passagem, mas ainda bem característica. E de lá também foi uma das rotas para a expansão do budismo em direção ao mundo chinês, que vai ocorrer mais tarde, já durante o período da dinastia Han, primeiro século I e II da Era Comum, depois de Cristo. E bem mais adiante, a partir do século VI, VII da Era Comum, chega a Coreia e ao Japão. Embora tenha uma outra via dessa expansão, que é através, descendo pelo Índico, descendo para o Sudeste Asiático e alcançando a China também. Um ponto importante, voltando à questão da transformação das crenças religiosas que vão abrigar mais o patriarcado, que isso aconteceu também também no judaísmo, como já havia dito, e foi um processo que ele existiu mesmo no âmbito das populações que ainda mantinham as crenças politeístas, como os povos de cultura língua indo-europeia na Europa, no interior da Ásia, eslavos, celtas, germânicos, gregos, romanos, né? É um tema que é muito vasto, assim, tem muito pano para manga, mas o ponto principal a ressaltar é que de certa forma, tanto os pilares do que é a cultura do Extremo Oriente, China, Japão, os outros países, quanto da própria Índia, como da Ásia Central, como do Oriente Médio, como da Europa e da África do Norte, e logo em seguida também com a expansão do cristianismo e do Islã para partes da África subsaariana, tudo estão num meio comum de trocas, de intercâmbios, que não se pode de maneira nenhuma considerar nenhuma forma essencial, nenhuma diferença essencial, assim, que se coloque civilização ocidental, oriental. Claro que existem as diferenças, mas isso aí é muito matizado e também é muito explorado, certamente, na constituição das identidades, desde aquelas épocas até hoje, até essa época atual de Torres Gêmeas, de fundamentalismo, de Trumps e como é que se diz, Erdogans e Vítor Orbáns e a criatura daqui. É isso que eu teria para falar hoje. Boa tarde, obrigado.